Nossa República desta semana conversa com a vereadora por Cuiabá, Maísa Leão, que assumiu o mandato na condição de suplente e acabou agora reeleita com uma expressiva votação, consequência de um mandato produtivo e comprometido com causas importantes. Vamos conversar sobre a atuação parlamentar em seu primeiro mandato, suas bandeiras e sua posição em relação ao prefeito Abílio Brunini e aos inúmeros problemas da cidade. Vereadora Maísa Leão, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, maravilhoso. É muito importante a gente ter esses espaços de conversa onde a população, o público possa conhecer um pouco melhor o trabalho da vereadora fora daquela correria do cotidiano, né? Maísa, você desempenhou um mandato muito interessante, chamou muito a atenção de toda a sociedade. Você foi muito propositiva, você teve um compromisso muito sério com bandeiras importantes que vão além do dia a dia da cidade. Os da cidade também, mas principalmente das pessoas que vivem nessa cidade, né? E tanto é que foi reeleita com uma quantidade de votos bem maior do que na primeira eleição, né? E se destacou, realmente fez um mandato que exige que a gente tenha muito respeito, né, pela sua atuação. E eu queria que você começasse, a gente está fazendo um balanço do que foi o ano passado, o que foi 2024, começando esse 2025 com uma série de perspectivas, com um prefeito novo. E eu queria saber o seguinte: primeiro, qual que é a avaliação que a senhora faz da Câmara, do desempenho dos vereadores da Câmara Municipal em 24? Avançamos, marcamos passo, retrocedemos? Como é que a senhora avalia a Câmara Municipal, que continua ainda carregando a pecha em muitas situações de Casa dos Horrores? Muito importante essa sua pergunta, porque eu me considero ainda uma intrusa no meio da política. Eu sempre brinco que eu estou aqui como espiã da população, porque eu assistia de fora a Câmara de Vereadores e eu, olhando de fora, essa impressão, né, esse nome de Casa dos Horrores que persegue o local há muito tempo, essa visão que muita gente tem de lá dentro ninguém trabalha. Quando você entra, você descobre que o trabalho ele é extremamente complexo, que existem mais de 400 servidores ali que trabalham nos gabinetes e tem muita gente que trabalha, mas é óbvio que tem muitos vereadores que deixam a desejar. Quando eu entrei, eu fiquei bastante chocada assim, com como as sessões ordinárias, que são só 2 dias da semana, não são tão relevantes assim, principalmente para aqueles vereadores que estão há mais tempo. Não vou dizer que são todos que estão há mais tempo que têm esse comportamento, mas muitos deles ficavam ali no cafezinho, conversando, como se estivessem na escola. A minha sensação de quinta série era uma sensação permanente. E isso me incomodou muito, né? Eu entrei no meio do mandato passado, eu tinha 2022, outubro, final do ano, 2023 inteiro e 2024 para atuar. E eu tinha uma sede de entrega. E por muitas vezes essa sede de entrega foi dada como, ela vai passar, é aquela, todo novato é assim, quando a pessoa entra ela tem essa empolgação, mas eu penso que para mim nunca vai passar, porque o que me levou para a política foram motivos muito sólidos, ligados muito à dor, da exclusão, da falta de acesso a políticas públicas para pessoas que sofrem muito. Então, a minha avaliação é de que a população primeiro precisa acompanhar mais, a gente precisa generalizar menos. Toda vez que a gente fala que a Câmara de Vereadores é a casa dos horrores, que ali dentro ninguém trabalha, a gente nivela os poucos que são diferentes
como todos aqueles que fazem de fato isso, não trabalham e deixam as coisas a desejar. A gente teve uma renovação expressiva na eleição, né, de outubro de 2024. Eu acredito que isso foi uma resposta da população, porque a gente teve a não renovação de mandatos de pessoas que foram defensores ferrenhos do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, isso para mim é um bom sinal, significa que algumas pessoas prestaram atenção. Mas o meu clamor agora para 2025 é de uma participação mais próxima da população, de que eles de fato saibam quem vem trabalhar, quem chega cedo, quem fica dentro do plenário, né? Acessar um pouco, ter essa curiosidade de acompanhar uma sessão ordinária e ver como é que ela funciona. Muitas vezes a gente vê ali um plenário vazio, é a hora daquela pessoa que votou num determinado vereador falar: olha, vereador, eu entrei uma vez, duas vezes, três vezes e não vi o senhor no plenário, tá acontecendo alguma coisa? E acompanhar um pouco mais as discussões, porque muito se discute sobre ideologia, sobre interesses dos próprios vereadores, e eu penso que pouco se discute sobre a população, sobre o que a população de fato precisa. Importante essa sua fala, porque nos remete imediatamente à necessidade de transparência dos trabalhos dos vereadores, né? No sentido de ter as sessões transmitidas pela TV, pelas redes sociais, de ter essa coisa mais forte, mais condizente com a realidade de nossos dias. Mas antes de eu entrar nesse detalhamento, me chama a atenção o seguinte: antes mesmo de ser vereadora, você sempre desempenhou, e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes, você fazendo palestras no interior do estado, em escolas, falando sobre a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, como é que isso se manifesta, explicando para estudantes do ensino médio, enfim, o que é isso tudo, porque as pessoas, na verdade, ainda hoje não tem claro o que é violência doméstica, quando que a mulher está sendo alvo de algum tipo de violência, seja patrimonial, seja psicológico, seja físico, seja moral, enfim. E você já tinha esse desprendimento de deixar a sua família, muitas vezes aqui, e percorrer o interior, ensinando, discutindo, debatendo, e eu falo interior, mas aqui, claro, em Cuiabá também. Essa sua vocação de lidar com a sociedade, de lutar por causas importantes, ela surge da onde? Surge dos seus pais, professores, surge da sua vivência? O que te leva para esse caminho de servir a população, de servir a sociedade? Eu sou filha de pais professores universitários e médicos do SUS. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de voluntariado, foi sempre aquela médica do postinho de saúde, que discutia muito além da saúde, da questão que era levada para o consultório, mas da qualidade de vida dessas pessoas. E nessas discussões eram descobertos, né, casos de violência, eram descobertos casos de fome extrema, de necessidades extremas, e isso era debatido na minha casa. Muitas vezes eu frequentei esses postos de saúde. Muitas vezes frequentei ações que a minha própria mãe fazia junto com outras pessoas, então eu cresci nesse ambiente. E dentro desse ambiente do voluntariado, inicialmente pela minha mãe, depois da minha fase adulta, eu abracei projetos, então eu faço parte do Movimento Conecta, que é um movimento que surgiu para combater a violência contra crianças e mulheres. A gente faz parte dessa rede de combate à violência que coloca diferentes dispositivos aí. Então, antes de ser política, eu já era uma ativista de algumas causas, da causa dos autistas, das pessoas com deficiência e do combate à violência contra crianças e mulheres, que infelizmente é um problema que aterroriza a vida das nossas mulheres e crianças dentro de casa. E dentro desse movimento Conecta, dentro da Amande, que é uma associação que eu sou voluntária, que atua com os autistas e pessoas com doenças raras, a gente viu que a educação é um grande braço, né? Você levar para as escolas a pauta da inclusão, a pauta da violência, ensinar o que é violência, ensinar o que é paz.
A gente tem os ciclos de paz que são muito bem abraçados aí pelo nosso Tribunal de Justiça, com cursos que são muito importantes, inclusive para levar essas rodas de conversa para dentro das escolas. Então eu participei de diversas formações e essas formações me deram a capacidade técnica de levar a informação para esses ambientes escolares, para o ambiente das ruas, das rodas de conversa. Eu sou uma profissional da comunicação, eu sou mestre em marketing, fui influenciadora digital durante muitos anos, palestrei na área do marketing digital, então isso me trouxe uma facilidade de comunicação que eu fui desenvolvendo ao longo da minha profissão e eu decidi dedicar parte do meu tempo a esse trabalho. A gente conseguiu, né, com palestras que eu fiz diretamente, atingir mais de 6 mil adolescentes dentro das escolas municipais e estaduais do estado de Mato Grosso, e a gente tem outros voluntários, então se a gente for somar, hoje a gente passa dos 20 mil estudantes que já foram impactados pelo movimento Conecta, que tem 3 anos de existência, né, 3 anos de formalidade, porque ele já existe há mais tempo através da ONG Lírios, que tem 11 anos de atuação no acolhimento de crianças e mulheres vítimas de violência. E o que eu pude perceber é que muitas vezes não se sabe o que é violência, não só os alunos, como os professores de diversas escolas e regiões. Quando a gente ia falando sobre os 5 tipos de violência, a gente viu o rostinho de surpresa de muitos deles pensando, nossa, eu passo por isso, na minha casa isso é uma realidade, e sequer a pessoa sabia que aquilo era violência. Quando você conceitua, né, que você leva essa informação e dá aquele primeiro choque, tanto nos professores quanto nos alunos, nossa, eu sou vítima de violência, eu estou passando por isso, a gente passa por um processo de aceitação e daí um processo de barrar esse ciclo, porque muitas vezes os jovens que são agressores, os jovens que violentam foram violentados, os adultos que são agressores foram um dia agredidos e feridos na sua inocência. Então é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho e que ele foi crescendo e hoje ele tem uma rede, né, muito grande de pessoas, ainda precisa aumentar. A gente tem a expectativa aí da implementação da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores de Cuiabá, e eu quero cada vez mais trazer mais gente para essa pauta, mas com concretude. A gente não ficar só nas palavras, nos discursos bonitos e levar para as escolas, para as comunidades, tanto o conceito quanto as alternativas para sair do ciclo de violência. Vereadora, você trabalhou muito nesse período que atuou aí na Câmara Municipal, e eu queria saber o seguinte: o que dessas bandeiras, o que dessa atividade, desse seu ativismo, né, na defesa das mulheres, na defesa dos autistas, enfim, das APAES, o que você conseguiu trazer para a Câmara Municipal e desenvolver e transformar em legislação, transformar em indicações, enfim, aquilo que pode ajudar a mudar essa realidade tão triste que a gente verifica nas ruas. Como é que foi nesse período? Foi um período curto, né? 2 anos. Deu para fazer alguma coisa importante nesse caminho? Olha, a gente conseguiu fazer algumas coisas sim que são importantes. Algumas leis foram aprovadas em ambas as áreas, mas as que eu destaco assim de maior importância, a gente aprovou a lei do fluxograma da jornada do autista. Essa é uma lei que eu encontrei nas minhas pesquisas na internet e encontrei em algumas cidades do Brasil e me trouxe bastante curiosidade, porque o vereador ele não pode criar uma jornada do autista, ele não pode criar um dispositivo de acolhimento de crianças e mulheres vítimas de violência, ele pode indicar e ele pode regulamentar algumas coisas. E eu fui encontrando brechas aí nessas leis para que eu pudesse, enquanto vereadora, propor uma política que fosse dar resultado. Essa da jornada do autista era apenas a publicização da jornada. Então eu consegui aprovar que o município fosse obrigado a publicizar. Quando o município foi publicizar, ficou comprovado aquilo que eu constatei fiscalizando, que a jornada não existia. E eu provoquei aí uma participação do Ministério Público, de outros comitês, inclusive do Comitê de Saúde Mental da Assembleia Legislativa. Eu tive uma aluna, né, a Marisa Neguiche, sempre gosto de trazer o nome dela, que é uma profissional da área da saúde. Ela foi aluna do curso de autismo da Escola Superior de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, e ela apresentou a jornada como TCC.
E essa jornada, ela passou a ser construída. Então, agora, a gente está na fase de implementação. Esses 2 anos, eu consegui comprovar com fiscalizações e com essa lei que a jornada não existia. A gente passou 1 ano, pelo menos, dessa elaboração da jornada, com uma grande colaboração da Marisa Neguiche, essa profissional que vai entrar para a história. E o Ministério Público chancelou o acompanhamento da criação dessa jornada em Cuiabá. Então, hoje, a gente vai começar a colher os frutos das pessoas autistas não serem jogadas para lá e para cá, da capacitação ser estruturada, da gente ter um plano que seja um plano de Estado e não um plano de governo, que vai ter que ser respeitado pelo prefeito atual e pelos próximos que vierem. Então, é fruto dessa lei. Tem a lei de prioridade em creche para crianças, filhas de mulheres vítimas de violência. Tem a emenda que eu fiz dentro do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, uma emenda que prioriza mães de múltiplos filhos e ou mães de pessoas com deficiência, porque a gente sabe que essas mães têm uma vulnerabilidade maior. A lei de diretrizes de implementação e incentivo ao empreendedorismo feminino, que é uma lei que obrigou o município de Cuiabá a iniciar a construção desse projeto que visa facilitar a retirada de alvará, o acesso a crédito no Cuiabanco e ações de capacitação dentro da Secretaria da Mulher que hoje precisam ser cumpridas por conta dessa lei de diretrizes. Tem a lei Quebrando o Silêncio, que obriga com que as escolas tenham pelo menos uma vez por ano, durante uma semana, o debate da Lei Maria da Penha e as formas de prevenção e também de mitigação da violência. Então, são projetos que eu consegui aprovar e, com isso, com esses dispositivos, eu posso cobrar com mais veemência a aplicação de políticas públicas que muitas vezes no âmbito federal elas já estão lá no papel, né? Que a gente tem leis muito bonitas, mas que na prática não aconteciam porque a gente não tinha dispositivos mais ligados à realidade de Cuiabá. Então, eu posso dizer que em 2 anos foram 52 projetos de lei apresentados. A gente ainda tem alguns, né, que estavam terminando a tramitação, que ainda não foram regulamentados, mas a gente passa de 40 em regulamentação, e são projetos assim que eu tenho orgulho, não é projeto para inglês ver. Vereadora, antes da gente falar da Procuradoria da Mulher na Câmara dos Vereadores de Cuiabá, que é uma ação, uma iniciativa importante, eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho mais a fundo nessa coisa do autismo, da síndrome do autismo. Como é o que lhe motivou a entrar nessa luta e o que explica que hoje nós temos uma legislação, tanto municipal quanto estadual, que é relativamente robusta em se tratando deste assunto, ao ponto, por exemplo, que era uma doença, uma situação desconhecida, né? As pessoas sofriam desse problema e a maioria da população não conhece, aliás, até hoje ainda não, a maioria não conhece, não sabe exatamente do que se trata, e às vezes tem uma reação muito ruim, né, em relação, principalmente às crianças, que são muito sensíveis e vivem situações de crise, né, em várias condições, assim, e nós tivemos recentemente, ano passado, essa coisa daquele motorista de Uber que reagiu muito mal a uma criança no momento de crise, enfim. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, o que foi feito e por que esse assunto, esse tema, hoje está mais transparente, né? Meu filho estuda numa escola, que é o Sede Escola, que é uma escola de referência, uma escola muito importante, e que trata e que recebe essas crianças e que consegue fazer com que as outras crianças tenham uma relação absolutamente de acolhimento, de tranquilidade, de respeito, né? Parece que se estabeleceu uma cultura mesmo de acolher, de entender e de respeitar a situação de cada um. Mas isso graças a esse movimento que começa na Câmara, que às vezes também na Assembleia Legislativa. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa luta, porque me parece que ela é tão importante que essas minorias todas, né, elas acabam sendo objeto
do desconhecimento, sofre muito por isso, né? E essa realidade vem mudando muito fortemente aqui em Cuiabá e mudando muito fortemente em Mato Grosso. Olha, o que acontece é que a gente tem uma prevalência de autismo, né? Muita gente fala assim: ah, o autismo entrou em moda. Ele não entrou em moda. Na verdade, o conhecimento evoluiu. E a gente tem uma prevalência mundial de 1 para cada 36 indivíduos, que ainda não é uma realidade no Brasil pela falta de acesso ao diagnóstico. Eu entrei nessa causa porque eu sou mãe atípica. Então, eu tenho um filho autista, o meu filho João Lucas, meu caçula. Ele tem 15 anos e ele foi diagnosticado autista, um diagnóstico muito difícil de ser alcançado. A gente demorou 5 anos, e aí eu tô falando de saúde privada, para conseguir fechar esse diagnóstico, por conta do desconhecimento. Então, uma coisa que é importante que todos entendam, que o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que não tem cura. Isso significa que um indivíduo autista, isso é uma condição do cérebro dele. O cérebro dele tem um neurodesenvolvimento que é diferente. Por isso que a gente fala de neurodiverso e as pessoas que não são autistas são neurotípicos. Essa neurodivergência, ela traz características que estão dentro de um espectro. Então, a gente tem autistas nível 1, de suporte, nível 2, nível 3. Os autistas de nível 3 são aqueles que precisam de mais suporte para viver, eles têm menos autonomia e geralmente são aqueles que têm mais crises. Mas isso não significa que um autista de nível 1 de suporte não vai ter uma crise, que foi o caso do Uber, né, que aconteceu no ano passado. E a gente precisa ter uma sociedade mais voltada para a inclusão verdadeira. Primeiro, dizer que nada sabemos. Né? As pessoas precisam não tentar adivinhar. Olha, eu não sei o que é autismo, eu quero te ajudar. Você tem um vizinho, você tem alguém que mora perto de você, pergunte. A melhor coisa que você faz é perguntar. A gente precisa entender também que quando nós virmos uma criança se jogando no chão, um jovem, pode ter uma grande chance de ser uma crise sensorial. E dentro da crise sensorial, nada que seja dito vai ser ouvido. Aquela pessoa já não está mais ali. Naquele momento, ela foi tomada pela confusão mental que essa crise provoca e ela não tem capacidade de responder por si. E é o momento da gente ser condescendente com essas famílias e tentar ajudar essas mães, esses pais que estão passando ali pelo momento de crise em que a criança, o jovem, o adulto Como é não que se vai ajuda compreender uma aquele comando. criança no momento de crise, Maísa? A primeira ação é perguntar para os pais: como é que eu faço para te ajudar? Porque cada filho vai funcionar de uma forma, a mãe e o pai certamente já passaram por aquela situação, ou o cuidador. A primeira coisa que a gente faz é tentar criar uma forma dessa pessoa não se machucar e não machucar outras pessoas, falar o menos possível com a pessoa, porque se você ficar, ai, tá tudo bem, vai melhorar, e aquele barulho, aquela falação, aquela confusão só pioram a crise. Então, tentar levar essa pessoa para um lugar mais silencioso, tentar segurar, né, com todo o cuidado para que essa pessoa não se machuque, não machuque outras pessoas, deixar com que ela volte a respirar, com que ela se acalme, leva tempo, não dá para ter pressa. Então, no caso ali do Uber, era ele compreender que quanto mais ele discutisse com a mãe da criança, mais barulho, mais confusão ia ser criado dentro desse carro e menos possibilidade dessa criança se regular ia acontecer. Então, o correto era ele se encaminhar para o destino, dizer para a mãe: olha, se você precisar que eu desvie o destino, eu posso ir para um hospital. E essa mãe lidar com a criança, e se ela precisasse de ajuda, ela falar: olha, eu preciso que você me ajude a segurar o bracinho dele aqui, porque senão ele vai se machucar, e esperar a crise passar. É assim que a gente cuida de crise. E dentro das escolas, né, você até citou o SESI, eu já palestrei para as professoras do SESI, a gente precisa de capacitação, a gente precisa falar sobre autismo, falar com as crianças, com os jovens, explicar como é esse neurodesenvolvimento, por que muitas vezes o jovem, a criança autista, ele tem problemas com barulho, com gritos, às vezes tem que usar um abafador, às vezes ele vai ter que sair da sala de aula para se regular lá fora e voltar. E aí muitas vezes os alunos falam: ah, por que o Joãozinho pode sair e
eu não posso? É o momento de debater o tema, de falar, olha, o Joãozinho, ele tem um cérebro diferente do seu, e o cérebro do Joãozinho, ele sobrecarrega. E quando ele sobrecarrega, o Joãozinho precisa sair para se regular, aí o cérebro dele volta a ficar tranquilo e ele pode voltar para a sala de aula. Não é o seu caso, você está querendo sair para correr e agora é a hora de aprender. Então, dessa forma, a gente vai tornar o autismo algo normal, algo que faz parte do cotidiano, e a gente vai compreender que essas pessoas só precisam de suporte, compreensão e acesso a terapias. Eu tenho a impressão que, né, nessa escola que o Inan estuda, pelas reações dele, pelas conversas, pelo jeito que ele trata do assunto, com tamanha naturalidade e com um carinho, com um jeito diferente, não é aquela coisa da pena, não, trata normalmente como as crianças se tratam, elas são muito verdadeiras, né, no geral, mas com uma compreensão importante. Eu fico muito orgulhoso de ver isso, né, numa escola, porque a gente precisa evoluir como ser humano, né, enfim. Mas eu falava, hoje, por exemplo, nós temos legislação garantindo espaço de estacionamento para pessoas autistas, pelo menos tem uma iniciativa, me imagino que deva ser por força de lei, mas em comércios privados, por exemplo, já está tendo essa preocupação. Antes só tinha com idoso, né, com deficiente físico, e hoje já tem um espaço para o autista, entendendo que pode ocorrer essa necessidade dele estar mais isolado, de ele estar numa condição de um atendimento diferenciado. Isso partiu também da legislação da Câmara Municipal ou do Estado? Como é que essa coisa vem sendo montada a partir da legislação? A gente tem uma lei que é uma lei que foi uma grande conquista para os autistas, que é a Lei Berenice Piana. Ela é uma lei de 2012, uma lei federal, que ela tem o nome de uma mãe de autista. A Berenice Piana é uma mãe que lutou muito e conseguiu aprovar uma lei que tornou, à luz da lei, as pessoas autistas pessoas com deficiência, e por isso a prioridade em estacionamento, a prioridade em filas, o acesso mais rápido a alguns serviços, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Mas, infelizmente, tenho que dizer que a gente ainda não tem essa lei cumprida, né? Nós estamos em 2025, a lei foi aprovada em 2012 e muita coisa da lei ainda não é cumprida. Então, o que que acontece? A gente teve que fazer dispositivos municipais para fortalecer essa lei. Então, hoje a gente tem leis municipais, como a lei de prioridade no estacionamento, a lei de prioridade em filas em comércios, que é uma lei que saiu da Câmara de Vereadores. A gente tem outros dispositivos de lei que vão sendo reforçados, por quê? A Lei Berenice Piana, se ela fosse usada a rigor, não precisava de mais nada, a gente não precisava criar novos dispositivos, mas ela é desconhecida. Então, quando você pega um único tema, isola ele e aprova uma lei municipal, você consegue regulamentar de forma mais eficaz. Então, hoje a gente tem muitos direitos, mas infelizmente nem todos são cumpridos. Por exemplo, no município de Cuiabá, a gente ainda não tem acesso a terapias para todos os autistas. A gente ainda não tem eficácia no diagnóstico, porque nas nossas unidades primárias ainda não existe a capacitação para que isso seja aferido pelas primeiras consultas ali, né? Quando a criança vai no pediatra, o pediatra, o que ele olha? O peso, a altura, como está sendo o desenvolvimento motor, como está sendo o desenvolvimento de fala, mas e o neurodesenvolvimento? Esse desenvolvimento, ele só aparece nos anos escolares. Quando essa criança vai para a escola e ela não consegue acompanhar os coleguinhas, e isso não pode acontecer. A gente tem que conseguir olhar essas lacunas do desenvolvimento já nos primeiros meses, nos primeiros 2 anos de vida da criança, porque, como eu disse, não é uma doença, então ela não se manifesta depois, ela existe já, e esses traços eles podem piorar ao longo do tempo se não tiver terapia. Então a gente pode dizer que hoje esse acesso ele é fruto da luta de muitas famílias, em primeiro lugar,
Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, pouco se falava do assunto e a gente foi conseguindo a adesão de outros vereadores. A gente tem ali a vereadora Michele também, que sempre atuou junto comigo. Ela tem uma filha com doença rara, então ela compreende também quais são as dificuldades, né? São questões diferentes, mas são questões que penam por não terem acesso à política pública. E eu acredito assim, o autismo é um caminho sem volta, né? A gente não vai deixar de ter autistas e cada vez mais diagnósticos. Então, os políticos vão se preocupar cada vez mais porque serão cobrados. Queria que a senhora desse um minutinho sobre a ideia da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, que ficou para trás na nossa conversa. Foi um projeto que eu apresentei devido a essa demanda da gente ter um dispositivo que cuidasse no âmbito municipal de olhar primeiro as leis que foram aprovadas, juntar todas essas leis num escopo só e fazer a fiscalização do cumprimento dessas leis. Segundo ponto, você ter dentro da Câmara de Vereadores um local adequado para atender mulheres vítimas de violência. Porque o que acontece? Muitas vezes essas mulheres procuram a vereadora Maísa, a vereadora Michele, ou até os vereadores homens, e quando elas chegam no gabinete, o gabinete não tem a capacitação adequada para atender, de forma a fazer os encaminhamentos para essa mulher. Quando você tem uma procuradoria na Câmara de Vereadores, você tem um dispositivo que atende os 27 vereadores e 100% da população, tendo ali uma advogada, uma recepcionista e a própria procuradora, né, que sempre vai ser uma vereadora, que foram capacitadas para fazer esse atendimento de forma a fazer os encaminhamentos necessários, seja para a delegacia da mulher, seja para o Ministério Público, seja para casa de apoio, que a gente tem a Fabiana, que cuida da casa de apoio há muitos anos já. É um local que a gente não pode ficar divulgando endereço, porque é um local de proteção de mulheres que estão sendo perseguidas, muitas delas com medida protetiva. Então, a Procuradoria é a porta aberta para essa mulher vir pedir socorro. Dizendo que a senhora tem uma visão progressista das coisas, no entanto, está num partido conservador e, por vezes, essa coisa se confunde. Afinal, aonde que a vereadora se coloca, né, nesse leque? Eu não vou nem puxar pela questão ideológica, porque a questão ideológica é muito ruim, né? Às vezes ela elimina a possibilidade de você ser o que toda pessoa pode ser, né? Não, rótulos são muito ruins, eu acho. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a gente percebe que há uma atuação mais para frente, uma atuação mais preocupada com o social, com a sociedade de uma maneira geral, e menos preocupada com questões de costumes, com questões que realmente não têm a menor importância, ao contrário do que defendem a maioria dos parlamentares conservadores. Como é que a senhora se explica? Como é que a senhora se define politicamente? Olha, eu dou um nó na cabeça de quem procura me enquadrar, porque de fato eu sou uma pessoa muito preocupada com política social. Afinal, assim, o meu lema é pelos que não têm vez e não têm voz. Como é que eu vou falar pelas pessoas que não têm vez e não têm voz, que são as pessoas excluídas, marginalizadas, que estão aquém dos direitos humanos, né? Quando eu falo aí dos PCDs, quando eu falo das mulheres, das crianças, eu estou falando de pessoas sem voz. Estou falando de pessoas que muitas vezes sofrem violência dentro de casa, que têm seus direitos cerceados todos os dias. A gente tem, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Então, eu estou falando de bem-estar social. Eu estou falando de um Estado que está muito longe do Estado mínimo. Não tem como você ter um país com tantas desigualdades e pensar em liberalismo econômico e Estado mínimo. A grande questão é que as pessoas confundem esses conceitos. Eu sou uma pessoa conservadora no meu modo de vida. Eu tenho um casamento clássico, né? Eu sou uma pessoa bem classificada na heteronormatividade, né? Eu sou heterossexual, casada com um homem, sou cristã, sou católica praticante, tenho 2 filhos, tenho um comportamento social muito dentro do que se chamaria, entre aspas, de família de bem, mas eu sou contra esses conceitos, porque quando eu entrei na política, eu entrei por aqueles que são excluídos e escorraçados, que o meu caso, eu só sou excluída enquanto mulher. O meu filho é excluído enquanto PCD.
e a minha filha é excluída enquanto mulher. Mas eu não olho para isso, eu não olho para a ideologia. Quando eu recebo um munícipe dentro do meu gabinete, eu nem quero saber em quem ele votou, não quero nem saber se ele votou em mim. Então eu vejo a política de uma forma diferente, eu vejo como missão de vida. Então me classificar à direita ou à esquerda é uma classificação muito pobre, porque muita gente que se diz de direita, né, e fala sou direita conservadora, luta por questões consideradas progressistas e a pessoa sequer sabe o que é progressismo. Muito se fala hoje do progressismo como se fosse algo vulgar, algo que fere as pessoas, algo que fere direitos, e na verdade tudo que é extremo é que fere direitos, né? Um casamento LGBT ele tem que ser tão respeitado quanto um casamento entre pessoas heterossexuais. O que acontece dentro da casa das pessoas só vai me importar se for um crime. Eu me importo se alguém tiver os seus direitos violados, se uma criança foi estuprada, mas eu não me importo se ela está sendo criada por duas mães ou por dois pais. Então é muito difícil para a sociedade me enquadrar. Às vezes eu vejo os meus próprios eleitores falando: vereadora, eu queria que você se posicionasse sobre tal coisa. E eu não vou gastar meu tempo fazendo posicionamento ideológico enquanto a gente não tiver resolvido desigualdades, enquanto a gente não tiver educação de qualidade e saúde para todos, enquanto a gente estiver ainda no básico, falando que Cuiabá precisa de arborização. Então, minhas pautas são bastante progressivas em um lado, a minha vida é bastante conservadora, mas ao mesmo tempo eu não julgo quem não é, e eu acredito que a gente viveria num mundo muito melhor se a gente estivesse preocupado em resolver problemas reais. Eu não tenho esse discurso do medo, nem esse discurso do ódio, e ele não me representa nem a direita, nem a esquerda. Eu acho que esse problema que o Brasil hoje está enfrentando com muita profundidade, essa coisa do ódio, a gente viu agora, recentemente, nessas explosões que aconteceram lá na Praça dos Três Poderes, que uma pessoa morreu, aliás, a própria pessoa que fez os explosivos e que provocou as explosões morreu em decorrência de uma delas. E a gente percebe, a leitura que a gente faz, que é uma leitura política, ideológica, que não tem o menor fundamento, que tem um extremismo desmedido, né? Uma narrativa muito ruim para o país, muito ruim para as pessoas, muito ruim para a sociedade. E não tem nenhum problema você ser de direita ou ser de esquerda. O problema tem você não respeitar as diferenças, né? Aí você está arrumando problema. E a gente vê, né, nessa situação, essa coisa da disseminação do ódio, a manipulação das informações, e aí eu não estou falando de esquerda ou de direita, estou falando de qualquer um que faça, né? Porque não são patriotas, não são pessoas que são dignas do respeito, né? Porque elas agem muito diferente de você, com certeza muito diferente de mim também, e há essa incompreensão, né? Se você defende um público, uma comunidade LGBTQIA+, defende o direito de serem como são, né? É o direito de serem humanos como são, quer dizer, de não serem isso mortos vira um pelo que são, escândalo, né? Com certeza, muita gente vai rotular quando assistir essa entrevista, mas ela é de esquerda. Ela está falando que é de direita, mas ela é de esquerda. E que tá bom, não tem nenhum problema nisso, né? Essa coisa precisa ser revista. Eu acho que esses conceitos precisam ser revistos, porque não dá para a gente continuar caminhando, né, desse jeito, né, dessa maneira. É preciso que a gente volte a se encontrar, discute se economicamente esse caminho é melhor do que aquele, ok, né? Mas daí você qualificar as pessoas e taxar as pessoas por isso ou por aquilo, né? É muito ruim. E eu acho, e eu tenho muita convicção disso, vereadora, e eu queria a sua opinião, que essa mistura de religião, qualquer religião, com a política e com a gestão pública, com essa mistura, ela acaba provocando uma distorção muito ruim. Nós temos um Estado laico. Quando a gente fala Estado laico, a gente está falando
governo federal, do governo estadual, das prefeituras, precisa ser laico, por uma razão óbvia. Cada um tem o direito, quer dizer, religião é uma coisa íntima, né? Cada um tem direito à sua fé, a acreditar naquilo que bem entender. E todas as fés, a fé de todo mundo deve ser respeitada, né? Então não dá para misturar, porque a minha religião não é melhor que a sua e nem o contrário. E quando esse componente entra na política e começa a disputar poder, e aí surge essa coisa dos extremismos, né? Porque você vê, eu sinto isso de uma forma muito forte, e eu vejo que é um caminho, é um discurso em que as pessoas não pensam, a maioria das pessoas são manipuladas nesse sentido, não, porque Deus, porque a Bíblia, porque isso, e não conseguem entender a realidade, né? E estão fazendo tudo que Jesus ensinou, não falou que não é para fazer, que é para fazer desse outro jeito, né? Então a pessoa acaba sendo extremamente, enfim, intolerante, acaba tendo uma série de atitudes ruins. Enfim, e aí, qual é a sua opinião sobre isso, de caminho, como é que a senhora pensa? E eu estou aqui pensando lá no seu partido, né? Que é um partido, como todos, contraditório, né? Como todos os partidos, inclusive os de esquerda, bastante contraditório. Mas vamos lá, qual é o seu pensamento sobre essa questão da religião na política? Olha, em relação, né, ao partido, só para dizer por que eu escolhi, é um partido que, em suma, se você for ler a ementa do partido, ele é um partido moderado em seus posicionamentos. É um partido conservador, mas não é um partido combativo dos outros posicionamentos. Inclusive, a gente tem dentro da ementa partidária o respeito à pluralidade e à diversidade. Então, embora seja um partido conservador, aqueles que estiverem sendo extremistas, eles estão Será que é indo contra ao que conservador está ou é escrito. progressista? O Partido Você vê, Republicano é né? conservador. E aí ele tem, né, essa questão de respeitar a pluralidade. Eu, vereadora Maísa, como que eu penso, né, o Estado e a minha atuação? Eu separo muito a minha vida pessoal, o meu gosto pessoal, a minha crença pessoal da minha atuação de vereadora. Porque eu não sou vereadora de quem pensa como eu. Eu sou vereadora de todos os cuiabanos, inclusive daqueles que não gostam de mim. Eu estou aqui para defender os direitos da população que vive em Cuiabá e fiscalizar, julgar as contas e propor coisas boas para Cuiabá. Então, eu como cristã, eu olho assim essa história, né, de usar a religião e vejo muito oportunismo. A gente vê muita gente usando a religião como degrau e como trampolim. Eu não acredito que essas pessoas que fazem isso, elas estão ali para defender Cristo e nem para defender o cristianismo. Para mim, elas estão ali para usar Cristo para se manterem no poder ou para avançarem nos cargos de poder, manipulando a crença de muita gente que fala: eu votei no fulano porque ele é bom. O que é ser bom, né? Ele é bom como? Ele é técnico? O que ele fez? O que ele apresentou? Que projetos ele defendeu? Que causas concretas ele trouxe para a melhoria do transporte público, da vida na cidade, do lazer para as crianças? Porque fala-se tanto de combater o aliciamento de menores para a pornografia, mas fala-se tão pouco do combate da pornografia consumida em si por muitos pais de família. Então, eu acredito que você, em primeiro lugar, Inclusive para estar. religiosos, né? Exatamente. Em primeiro lugar, para você estar num cargo de poder, num Estado laico, você tem que aprender a respeitar todas as religiões e defender o direito das pessoas de professarem suas crenças em foro íntimo, desde que uma crença não cometa um crime, né? Você não pode ter uma religião que sacrifica pessoas, porque daí você está cometendo um crime. Mas você pode ser islâmico, você pode ser judeu, você pode ser católico, evangélico, você pode ser inclusive ateu e ser respeitado. Então eu separo muito bem as coisas. Na minha casa, meus filhos são criados dentro do cristianismo, que para mim
Cristo foi muito simples, né? Ele andou com os excluídos. Quem estuda o Evangelho vai ver que Cristo andava justamente com aqueles que viviam nas beiradas das cidades, as viúvas, os samaritanos, os leprosos, aqueles que ninguém queria andar. Então, será que Cristo, se viesse aqui hoje, não seria ele apedrejado, cancelado e novamente imposto à cruz? Não seria esse povo que prega estar defendendo Cristo, não seriam eles a escolher Barrabás novamente? Então, eu separo as coisas. A Maísa que está dentro do parlamento, ela é vereadora. A Maísa que é mulher, ela é católica cristã e criou seus filhos dessa forma. Eu queria, a gente está, infelizmente, você vê que passa voando, né? A gente vai conversando e o tempo voa. E eu já estou, assim, a 2 minutos do final do programa. Então, eu queria, assim, perspectiva para 2025, da sua relação com o prefeito Abílio, o que você espera. E eu quero já, de antemão, convidar para a gente fazer um programa especial sobre a cidade, sobre aquilo que é preciso ser feito, na sua visão, para melhorar a qualidade de vida na cidade. Cuiabá está precisando de tanta coisa, não só Cuiabá, a gente vê todas as cidades, de uma maneira geral, precisam de muitas coisas. Mas Cuiabá precisa dar um passo grande em muitas áreas, né, para poder chegar num patamar que a gente possa considerar, bom, aqui se vive bem. Vamos falar um pouquinho, então, das suas expectativas e Abílio, e na próxima conversa nós vamos falar sobre a cidade. Maravilhoso, tá marcado já, então. Minha expectativa, né? Muita gente falou: você vai ser oposição a Abílio, porque eu não apoiei no segundo turno, na eleição. E eu falei: não, gente, eu vou continuar sendo independente. Eu fui oposição a Emanuel, porque Emanuel era indefensável. Eu tenho expectativas que o Abílio seja o melhor prefeito para Cuiabá. Eu espero que ele, de fato, concretize tudo que ele apresentou no plano de governo dele, na campanha eleitoral. Ele tinha um excelente plano de governo. Então, o meu desejo é que eu possa muito mais contribuir para a construção dessas políticas públicas do que criticar, fiscalizar e apontar defeitos. Eu gostaria de não ter que fazer nenhuma denúncia a respeito da gestão Abílio Brunini, e eu espero que ele comprove isso, né? Porque ele tinha um grande sonho de ser o prefeito de Cuiabá. Ele perdeu a eleição de 2020 e mesmo assim ele continuou. E agora foi dada a ele a oportunidade de fazer a Cuiabá que ele prometeu fazer. Então a minha expectativa hoje é das melhores. Eu desejo que ele faça um excelente mandato, porque Cuiabá precisa. Mas eu digo sempre, eu não sou de fã-clube de nenhum político e nem quero que ninguém seja do meu fã-clube. A gente tem que ter maturidade para poder criticar quando precisar ser criticado e ajudar quando precisar ser ajudado e aplaudir quando merecer ser aplaudido. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu vou fazer só um pequeno comentário sobre essa questão. Eu acho que o Abílio precisa urgentemente descer do palanque, parar de apostar na divisão e buscar agregar em favor de Cuiabá, né? Eu acho que esse é um grande desafio pessoal dele, pelo que eu observo. Eu não conheço ele tão bem, mas pelo que eu observo, essa narrativa toda de ódio, de acusação, não é o papel dele. O papel dele é agregar nesse momento. A responsabilidade dele é muito grande, isso é por todos nós, né? Todo mundo que vive, que convive, que tem patrimônio, que tem, enfim, seus filhos, que precisam de um prefeito com uma visão que agregue toda a sociedade e que a gente possa transformar Cuiabá em um grande exemplo nacional. Vereadora, obrigadíssimo pela sua participação aqui no programa, foi muito bom. Eu já tinha uma visão pessoal muito positiva, né, de tudo aquilo que a senhora vem fazendo. Já lhe acompanhei em algumas palestras e há muito tempo admiro. Michele, minha mulher, também tem um carinho muito grande. Eu por ela também. Porque vê um outro nível de parlamentar, quer dizer, vê alguém com coração, com decência, com essa coisa de querer fazer mesmo, né?
sem maracutaia, sem rasteira, com devoção pela cidade. Isso é super importante. É assim que a gente vai superar, né, as dificuldades que o Cuiabá tem hoje. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Eu vou cobrar da minha produtora que já faça um agendamento lá para março, abril, que a gente já vai ter uma visão mais da gestão do prefeito Abílio e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a cidade e sobre o que é preciso fazer pelas pessoas. Respeito muito o respeito que a senhora tem pelas pessoas, pelas diferenças. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom ter oportunidade de debater política com a profundidade que nós podemos fazer hoje. Já me coloco à disposição, fica o convite para receber a sua visita no Gabinete 01, que é muito importante para mim tê-lo aqui próximo para você conhecer mais o mandato e conte comigo. Eu fico lisonjeada com as suas palavras, tem um grande significado para mim e eu acredito que a gente está plantando uma semente, você levando uma comunicação de qualidade e eu propondo inspirar mais pessoas que venham para a política não para fazer palanque, nem para fazer narrativa, mas para fazer as nossas cidades serem lugares bons para viver. Muitíssimo obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma entrevista tão importante quanto essa com a vereadora Maísa Leão. Um abraço a todos.